Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui, o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Antes de começarmos, duas notas de rodapé muito importantes. Este episódio contém reflexões sobre morte, suicídio, origem do mundo a partir da filosofia de Philip Meilaender. O objetivo aqui é discutir ideias, nunca incentivar comportamentos de risco. Se você estiver passando por momentos de sofrimento ou pensamentos negativos em relação à vida, saiba que você não está só, procure alguém de confiança e, sempre que possível, busque apoio profissional. No Brasil, você pode ligar para 188, o Centro de Valorização da Vida, que oferece ajuda gratuita e sigilosa 24 horas por dia. Você pode ligar lá que com certeza você será acolhido. E a segunda nota é que esse episódio será dividido em duas partes, sendo esta a primeira, o episódio 24, e depois o episódio 25. Então, imagine um Deus que não cria o mundo por amor, mas que se destrói para deixar de existir. Assim, a nossa própria existência desde o primeiro suspiro não é uma dádiva, mas é um lento processo de dissolução e sofrimento. Esse é o universo sombrio que habitualmente de Philip Meilaender, o filósofo que ousou transformar a morte de Deus em princípio cósmico. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos. Isso nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona. Eu agradeço imensamente esta ação e vamos juntos transformar Entre o Ser e o Mundo em uma referência de podcasts. Então, sabem, tem uma imagem que não sai da minha cabeça desse filósofo alemão, o Philip Meilaender. Ele recebe ali as primeiras cópias da obra magna dele, o trabalho da sua vida. E aí, na noite seguinte, ele usa esses mesmos livros, fresquinhos da gráfica, como uma plataforma para tirar a própria vida. É um final que parece selar a própria filosofia dele, um jeito bem sombrio. Uma filosofia que ressoa muito naquela síntese, naquela citação do Jorge Luis Borges, escritor e poeta argentino, de que, abre aspas, somos fragmentos de um Deus que no início dos tempos se destruiu, ávido de não ser, fecha aspas. A história universal é a escura agonia destes fragmentos. O Borges talvez nem tivesse pensado diretamente em Philip Meilaender, apesar de ter estudado a sua filosofia e também a de Schopenhauer, mas aí ele capturou muito bem o espírito total da cosmologia do Philip. Philip Meilaender, que na verdade nasceu como Philip Battas, lá em 1841. Ele é o autor dessa visão de mundo assim super radical e que por muito tempo ficou quase esquecida. Em 1876, a filosofia da redenção do Philip foi publicada. E é justamente o ano em que ele morreu. Eu quero dizer aqui que neste episódio eu estou me baseando em textos acadêmicos, ensaios variados que investigam a vida dele, a obra e as influências complexas. Apesar de eu ter acesso direto à obra dele, meu foco aqui é na atmosfera que toda a sua filosofia causou. Então vamos tentar entender juntos o que realmente queria dizer a filosofia do Philip Meilaender e suas consequências, que é um universo fascinante e ao mesmo tempo perturbador. Quando falamos de mitologias, entramos no mundo das grandes narrativas. Os deuses gregos, os vikings, a criação cristã, as histórias indígenas do Brasil e tantos outros povos originários. Cada povo conta a sua versão das histórias. Mas o mais fascinante é perceber que, apesar das distâncias, diferenças, tempo, existe algo em comum. Isso já é percebido e registrado há 3 séculos nos estudos. E é aqui que precisamos frisar. A narrativa, a mitologia e os mitos são estruturas que se repetem. Assim chegamos ao mito de origem, a pergunta que atravessa séculos e culturas. Como tudo começou? Como começou o mundo? Ou até mesmo, como começou a minha vida? Se olharmos para a estrutura, vemos padrões, e é quase sempre o mesmo.
No início não existia nada, apenas o caos primordial. Nada era. Tudo só era potência, possibilidade. Não havia nada prolífico, nada produtivo. E aqui podemos citar Teogonia de Hesíodo, um texto do século VII a.C. Então, desse nada inicial, num ato único e repentino, tudo foi criado de uma vez só, de forma una e perfeita. Os gregos chamaram esse tempo de Idade de Ouro, algo que, em outra chave, também reflete na narrativa da Semana da Criação eu vou chamar aqui do mito cristão. Mas então o tempo entra em cena. E o tempo no mito, sabemos, tem uma natureza corrosiva. Ele desgasta, degrada, aquele mundo perfeito vai caindo, a Idade de Ouro dá lugar à prata, depois ao bronze, até chegarmos à Era dos Homens, a nossa era. O presente é visto como decadência, como queda, como corrupção. Do início até hoje narra-se sempre uma perda. A perda do a perda do puro. Contudo, dentro da lógica do mito, há sempre uma promessa. Um dia, esse único original retornará e tudo voltará a se integrar. Essa estrutura é tão poderosa que reaparece em diferentes campos. A ciência moderna, por exemplo, tem o seu mito de origem, claro, o Big Bang. O cristianismo narra a criação por Javé. Freud, com a sua elegância e ousadia, também criou em Totem e Tabu um mito psicológico da cultura, uma cena original de violência que funda a sociedade. E é depois dessa volta que chegamos justamente aqui no Philip Meilaender. E trata-se de um mito de origem, que já começa dando um nó em quase tudo que a nossa cultura entende como criação e divindade. Para ele, o universo nasce de um Deus que se destrói. Sim, um Deus que, para criar, precisa deixar de existir. E como o Meilaender chega a essa concepção radical, agora já azeitando pela nossa explicação anterior, fica fácil prosseguir. Meilaender parte da ideia de uma unidade simples original, além da qual não havia nada. Um super ser, que ele chama de Übersein. Esse ser existia num estado de repouso absoluto, pura potência, algo muito próximo da esfera imóvel de Parmênides. Procura aí, joga aí na internet. Mas então vem a virada. Esse ser primordial chega a uma conclusão surpreendente, e é aqui que vale a pena repetir com ênfase. O não ser é preferível ao ser. Então ele chega à conclusão que o não ser é preferível ao ser. Para essa entidade absoluta, a existência não era boa, não era um bem. E é nesse paradoxo que está a ousadia de Meilaender. Imaginar que o início de tudo não é um ato de amor divino, nem de vontade criadora, mas de renúncia radical ao próprio ser. Um Deus que se mata para dar lugar ao mundo. Um mito de origem que não fala de ascensão, mas da queda desde o primeiro instante. Aqui vemos o ponto mais radical da cosmologia dele. Esse Deus primordial percebe que não pode simplesmente se apagar. Não dá. Embora fosse Deus onipotente, sua onipotência não se aplicava a si mesmo, de forma a permitir uma aniquilação instantânea. Mas era a única maneira de alcançar o não ser que ele tanto desejava, se autodestruindo. Então ele se fragmenta, tipo uma explosão primordial. Um ato, sim, deliberado de suicídio cósmico. Ele teve que limitar seu poder de maneira gradual e progressiva, fragmentando-se na multiplicidade do universo. Uma espécie de Big Bang metafísico, mas com uma intenção totalmente oposta. Não era para criar, era para se aniquilar. Meilaender é bem claro, ele diz, abre aspas, Deus está morto e sua morte foi a vida do mundo, fecha aspas. E aí, se lembrou de alguém que também escreveu uma frase parecida? Vamos falar ainda sobre Nietzsche nesse episódio. Assim então, para ele, o universo que a gente conhece, com toda essa diversidade, pluralidade, movimento, não é uma criação divina no sentido positivo. É resultado dessa fragmentação, dessa morte que continua. Nós, literalmente, os estilhaços desse Deus que está morrendo. Essa ideia de sermos fragmentos de um Deus moribundo é muito forte, porque podemos pensar que a nossa existência, o próprio processo da vida, segundo Meilaender, é parte dessa agonia divina, dessa decomposição cósmica. O universo é palco dessa desintegração lenta e inexorável da unidade original. Cada força, cada ser, cada processo na natureza é uma manifestação dessa morte lenta. Então, se a vida é apenas um corredor que conduz à morte, como pensar o sentido da existência? E se a sua luta por viver não for um impulso verdadeiro, mas apenas uma máscara para esconder o desejo mais profundo de descansar no nada? Pense.
E veja, aqui ele faz uma ruptura mais forte com Schopenhauer, que foi a grande inspiração inicial dele. Arthur Schopenhauer foi o mestre oculto que abriu as portas do abismo. Em O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer já havia declarado: viver é sofrer, porque a vida é movida por uma força cega, mas é a vontade de viver, sempre insatisfeita. A vontade de viver, o Wille zum Leben, a essência metafísica e monista do mundo, um impulso cego, irracional, eterno e atemporal que impulsiona tudo que existe, a perseverança no ser e a existência, mesmo que isso traga sofrimento. Essa força fundamental que o Schopenhauer via como essência do mundo. Contudo, para o jovem Philip, que não só discordava, mas se chamava de Paulo de Schopenhauer, como se fosse um apóstolo destinado a levar adiante a boa nova, mas não boa nova não era a salvação, era o pessimismo. Ele vira a vontade de viver de cabeça para baixo. Ele propõe uma verdadeira força motriz por trás de tudo que não é vontade de viver. É a vontade de morrer, que é a Wille zum Tod. Isso aí, vontade de morrer. Eu também sinto este sentimento contraintuitivo, pois sempre aprendemos que a vida parece lutar tanto para continuar, para existir, o mais forte, a teoria da evolução, mas para Mailander, essa luta aparentemente pela vida, na verdade é só um meio, um desvio necessário no caminho para um objetivo final, o nada absoluto. Para Schopenhauer, mesmo o suicídio é uma afirmação de vontade de viver, pois o suicida quer a vida, mas está insatisfeito com as suas condições, buscando apenas uma existência sem sofrimento. A vontade em si permanece intacta, mas para o Mailander, a vida, com todo esse dinamismo, essa complexidade, é só uma manifestação temporária. Querer a vida não é, senão, um meio inconsciente, através do qual a vontade de morrer se manifesta, um retardamento estratégico no processo inevitável de voltar para a não existência, de onde tudo veio com a morte de Deus. A vontade de viver de Schopenhauer seria para Mailander só uma ilusão, uma máscara superficial que esconde essa vontade de morrer que é mais profunda. Então, o sofrimento para Schopenhauer vinha da vontade de viver frustrada. Para o Mailander, o sofrimento também existe, claro, mas ele é inerente a esse processo de desintegração. O sofrimento é o próprio processo de Deus morrendo e se manifestando em cada indivíduo. O sofrimento é intrínseco à condição de ser um fragmento em desintegração. O fascinante aqui é essa inversão radical. A vida não é um fim em si, mas é o vínculo pelo qual a aniquilação final, aquele não ser absoluto que Deus buscou lá no início, pode ser alcançada por cada pedacinho individual, ou seja, nós, Cada força no universo, consciente ou não, busca essa dissolução. Essa ideia de uma tendência universal à dissolução, ele associou à segunda lei da termodinâmica. Vejam que interessante, a entropia, a tendência natural dos sistemas se desordenarem para uma dissipação de energia. Slaime Bonilla e Diego Merino Lazarin, ambos pesquisadores de filósofos do pessimismo, chamam até de princípio Mailander-Caraco, ligando ele também ao Albert Caraco, outro pensador pessimista. O Mailander parece que antecipou filosoficamente algo parecido com a entropia. Ele via essa tendência de solução não só como física, mas como um princípio metafísico fundamental. Ele desenvolve o que é descrito como uma metafísica da entropia. Isso é uma consequência direta do suicídio divino lá no começo. É como se a realidade estivesse programada para se desfazer, para voltar para o nada, tipo uma putrefação cósmica. É uma visão de mundo, pessoal, incrivelmente sombria. Hoje, com a física moderna e a cosmologia, sabemos que o universo caminha para uma dissipação de energia, para uma morte térmica. A intuição de Mailander encontra, portanto, ressonância científica. E mais, em um mundo que enfrenta colapso ambiental, guerras e crises existenciais, sua filosofia soa mais como um aviso. A vida pode ser apenas um processo entrópico em direção ao silêncio final. Contudo, cabe a nós decidir se essa constatação é uma condenação ou um convite a viver com intensidade esse instante em que temos. Se tudo no universo deseja morrer, o que significa resistir? Será que lutar pela vida não passa de um gesto em vão? Ou seria justamente nesse ato de resistência que reside a nossa dignidade? Pense. No cenário filosófico da época, Mailander se orgulhava de não ter sido contaminado por Fichte, Schelling
ou Hegel, e ele dialogava muito com Kant e Schopenhauer. Se via como herdeiro deles. Sim, pasmem, ele se via como um continuador e, mais importante, como um corretor dos dois. Sim, de Kant e Schopenhauer. Ele admirava profundamente Kant, especialmente a crítica da razão pura, que ele estudou muito, mas ele rejeitava partes centrais da filosofia kantiana. Por exemplo, lá na Estética Transcendental, aquela parte da teoria do Kant sobre como a gente percebe o mundo, o Mailander não aceitava a ideia de que o espaço e tempo são intuições puras, que a gente tem antes da experiência, a priori. Ele propôs que seriam, na verdade, formas de entendimento ligados à matéria, e uma tal de espaço-ponto, um termo bem específico do Mailander. Uma coisa a gente não pode negar, né? O Mailander era bem confiante. E ele distingue que as formas a priori verdadeiras são o ponto-espaço e o presente, como um ponto em movimento. E a partir deles, a razão compõe o espaço e o tempo, como os conhecemos. Eu não vou aprofundar aqui nessa teoria, pois não estamos tratando diretamente a obra, mas, como eu disse, o clima e as consequências deixadas por ele. O Philipp Mailander mexeu em vários pilares da filosofia kantiana e do Schopenhauer, além de inverter totalmente a vontade de viver para a vontade de morrer. Outra diferença fundamental era como o monismo de Schopenhauer, aquela ideia de que existia uma única vontade se manifestando em tudo. Mailander defendia um individualismo bem mais radical. Para ele, cada ser, cada fragmento no Deus original tem a sua própria vontade de morrer individual. A filosofia dele buscava ser imanente, que significa que ele queria basear a filosofia inteiramente dentro do mundo que a gente observa, na natureza, na autoconsciência humana, sem precisar de princípios ou entidades transcendentes que estivessem fora ou acima do universo para explicar o que acontece nele. E vejam isso, a exceção é meio paradoxal. Aquele Deus pré-mundo que começou tudo se destruindo, mas depois disso tudo deveria ser explicado a partir das leis imanentes deste universo que está se desintegrando. Então começa com a metafísica desse Deus e a partir dele, depois que ele está se desintegrando, é tudo das leis naturais. Parece uma tentativa de construir um sistema fechado a partir de um ato inicial que foi transcendente autodestrutivo. Tá, embora o nosso querido Nietzsche tenha ficado meio obscuro por muito tempo, as filosofias do Mailander sempre mencionam uma conexão entre os dois. É evidenciado que Nietzsche leu Mailander em algum momento, ali entre 1876 e 1888. Nietzsche criticou o pessimismo pós-schopenhaueriano como uma peculiar torpeza ou uma interpretação deficiente do pessimismo de Schopenhauer. Nietzsche incluiu Mailander em Gaia e Ciência. Ele referiu-se a ele de forma pejorativa, descrevendo-o como um, abre aspas, diletante e solteirona e o adocicado apóstolo da virgindade. A vontade de morte de Mailander, que almeja a aniquilação total, representava para Nietzsche uma negação da vontade de viver, mas Nietzsche, em contraste, vamos dizer aqui que defendia um pessimismo dos fortes, que consiste em uma afirmação inteira deste mundo tal como é, sem ordem ou finalidade. Este, entre aspas, niilismo ativo, lembrando que o niilismo é essa perda de sentido dos valores supremos e transcendentais que sustentava a cultura ocidental. Então o niilismo também é uma oportunidade para a criação de novos valores e superação dessa cultura. Então essa aceitação do mundo como ele é levaria ao amor fati, o amor ao destino, e à vontade de potência, superando o niilismo através do pensamento do eterno retorno. Para Nietzsche, o sofrimento não deveria ser uma objeção à vida, mas parte integrante da sua afirmação. Mas é bem possível que a leitura de Mailander tenha tido alguma influência, bem sutil, na própria ideia nietzschiana de morte de Deus. Eram ideias que estavam no ar, mas a formulação do Mailander era particularmente crua, direta. A influência de Mailander em Nietzsche reside mais na provocação e na delimitação de ideias do que na adoção direta dos seus princípios. Assim, então, o Philipp Mailander pode ter exercido alguma influência aí sobre o Friedrich Nietzsche, que é frequentemente apontado e criticado. Mas é só isso que eu encontrei. E vejam só onde eu achei uma conexão interessante. Mailander e Freud.
Isso mesmo, o Sigmund Freud, com a pulsão de morte. Isso sempre volta quando fala de Mailander. Essa é uma hipótese mais tênue e mais indireta. Não tem provas que o Freud leu Mailander diretamente. É uma especulação por conexões que essa ideia pode ter chegado no Freud através de Sabina Spielhin, uma psicanalista russa pioneira que falou de impulsos destrutivos antes de Freud formalizar a teoria dele. Ela, a Sabina, por sua vez, pode ter tido contato com resumos ou críticas da obra do Mailander, feitos pelo Eli Metchnikoff, um biólogo russo que estudava muito a morte e o envelhecimento, um tanatologista, podemos dizer. De acordo com Ernest Jones, aquele biógrafo de Freud, Freud chegou à formulação da pulsão de morte a partir da compulsão de repetição. Nos meus estudos aqui eu pude ver que Metchnikoff não levava o Mailander muito a sério. Achava a filosofia dele perigosa para quem era frágil. Então, se a Spielhin leu algo, provavelmente foi uma visão já filtrada crítica. É uma cadeia de possíveis influências bem especulativas. Trilha aí de migalhas intelectuais que poderiam ter chegado a Freud. Muito especulativa mesmo, pessoal. Mas tiveram pensadores que tiveram uma afinidade mais clara com as ideias de Mailander, mesmo que não fossem seguidores diretos. Podemos apontar algumas ressonâncias, como eu já falei do Albert Caraó, com o Breviário do Caos. Certamente partilha um pessimismo cósmico parecido, uma visão entrópica. Mais recente, o filósofo italiano Manlio Sgalambro, conhecido pelo priorismo, pior que pessimismo. Uma filosofia que considera o mundo não só mau, péssimo, mas o pior possível. O Sgalambro via a necessidade de consolação, até na música popular, como um jeito de suportar a existência nesse pior dos mundos, onde a verdade seria insuportável. Sgalambro é uma figura notável no pensamento contemporâneo por seu niilismo radical, que, influenciado por Mailander, propõe uma visão do universo e da existência humana orientada a uma aniquilação final, buscando na consciência desse destino um novo sentido ético e social. E aí a gente volta para o Borges, aquele argentino, com a imagem dos fragmentos agonizantes e de um deus suicida. É impressionante como essa ideia é crua e direta. Então, meus queridos indivíduos e indivíduas da inquietude, vou ficando por aqui neste episódio. Espero que vocês estejam intrigados em saber mais sobre a vida do Philipp Mailander e onde ele queria chegar com essa filosofia e como esse sistema dele funciona, que é o que eu vou passar no próximo episódio. Então, entre o ser e o mundo, há sempre espaço para pensar, questionar e se transformar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo episódio, pessoal!